Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Frankenstein, da nossa saudosa Mary Shelley, logo depois da nossa abertura. Então, gente, hoje eu vou estar falando sobre esse livro aqui, Frankenstein, que já é um grande clássico da literatura do horror, né, gente? E o que eu posso dizer? É um livro sensacional. É um livro muito bom, é um livro surpreendente e merece o nosso respeito, porque é um grande clássico. Isso daqui foi o que ajudou a moldar, então, a literatura gótica dos próximos anos, das próximas décadas, das próximas gerações. E graças a esse livraço aqui, a gente tem então um dos personagens mais memoráveis de todos os tempos na literatura do horror. E eu já vou começar esse livro jogando uma bomba sobre, digamos que os menos acompanhantes da literatura do horror, os menos entusiastas desse tipo de literatura. Frankenstein não é o nome do monstro. Frankenstein é o nome do doutor, Victor Frankenstein, o doutor que cria o monstro. Como vocês podem ver aqui, essa edição que eu tenho aqui é a edição da Martin Claret, uma edição simplesinha, né? Mas tem uma capa muito legal. E a Martin Claret lançou uma edição nova, uma capa nova, muito bonita também. Vou ver se eu coloco para vocês aí. Então, vamos lá a história. Aqui a gente vai então ter o Dr. Victor Frankenstein. Ele é um estudante de medicina, então ele está estudando medicina. Ele é muito gamado na medicina moderna, nos estudos recentes que estão saindo agora sobre medicina e as novas técnicas, os novos métodos que estão saindo de medicina e que não são muito bem vistos pela sociedade atual da época. E então ele é muito entusiasta desse tipo de procedimento, ele gosta muito desse tipo de coisa, isso chama muita atenção dele. E ele é muito inteligente. E aqui, na época que esse livro foi lançado, na época que esse livro foi escrito, era então, digamos que o início da idade da iluminação, onde a eletricidade então estava sendo expandida, onde a eletricidade então estava sendo descoberta e estava sendo usada para diversos meios, diversos fins. Então, como o Victor Frankenstein era um cara muito inteligente, muito esperto, ele resolve então unir a sua inteligência, os seus estudos com a medicina moderna, a então recém-descoberta eletricidade, e começa então a fazer experiências com corpos. Aí então começa a utilizar a eletricidade e algumas de suas mais novas e recentes criações para poder reanimar corpos. Aí ele começa então a reanimar corpos mais pequenos, de animais, de bichos de estimação, esse tipo de coisa. E começa a ver que dá certo. Então ele tem a ideia brilhante. Eu vou salvar a medicina, eu vou mudar o rumo da sociedade, eu vou mudar o rumo da humanidade, eu vou impedir que os seres humanos morram, eu vou arrumar um jeito de trazer os seres humanos de volta à vida. E é então aonde ele tem a ideia de trazer um ser humano à vida. E ele então começa a fazer experiências, né? E aí então o livro começa a ficar mais pesado, digamos assim. Eu acho que é aí onde entra a parte do terror mesmo. Porque o Dr. Victor Frankenstein, para conseguir fazer então esse sonho louco dele, ele começa a invadir cemitérios na calada da noite, coletando então, roubando cadáveres mesmo. Ele começa a roubar os cadáveres dos
túmulos e vai pegando as partes mais aproveitáveis, digamos assim, porque os cadáveres que ele encontra já estão em estágio de decomposição mais avançado. Então ele começa a pegar os pedaços que mais são, digamos, mais conservados e começa a costurar então um novo ser humano com os pedaços dos cadáveres que ele vai pegando pelos cemitérios aí. É bem legal que na época que ele começa a fazer isso, vai saindo em todos os jornais, em toda a sociedade, vai se espalhando o rumor de um ladrão de cadáveres que está roubando cadáveres por todos os cemitérios e que a sociedade está falando que ele pretende fazer, que esse ladrão de cadáveres está querendo fazer alguns rituais satânicos, que não sei o que, e vai se espalhando aqueles rumores mais escabrosos e até é interessante ver como a sociedade reage frente às coisas estranhas que aconteciam naquela época. E essa parte eu acho que é a parte que a Shelley mais pesou a mão no estilo gótico desse romance. Ela coloca a atmosfera de um modo muito bem descrito. Você consegue ver que o estilo gótico está totalmente presente, principalmente nessas partes onde ela adentra então nos cemitérios, que ela começa a escrever então os corpos, começa a escrever situações bizarras e aterrorizantes que o Victor Frankenstein vai enfrentando, e é muito legal, gente. Aí então ele finalmente consegue construir o seu corpo, constrói aquele corpo e ele começa então a fazer testes, até que um dia finalmente acontece o tão esperado momento do experimento dele. O monstro fica vivo. Aí é onde acontece tudo. Aí você já pode pegar, desse ponto em diante, vocês esqueçam todos aqueles filmes hollywoodianos que vocês já viram, todas aquelas cenas clássicas, memoráveis dos filmes de Hollywood. Tudo aquilo é totalmente diferente do livro. No livro, a Shelley segue por um caminho totalmente diferente que os filmes mostraram. Nos filmes eles mostram então uma situação diferente, onde o monstro é um vilão terrível e ameaçador e o Victor Frankenstein é um mocinho. Aqui no livro, a Shelley mostra uma situação bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver nos filmes hollywoodianos. O monstro desperta. E o Victor Frankenstein, quando vê aquela situação, aquele monstro todo decomposto, com várias partes de corpos humanos levantando, aquela coisa monstruosa, aquela coisa horrível mesmo, ele é dominado por um pânico terrível e sai em disparada correndo, desesperado, louco, gritando e todo apavorado. E o monstro desperta. A gente tem que lembrar que esse monstro é praticamente um bebê, porque ele acabou de despertar, ele acabou de acordar, ele acabou de nascer. E ele vê aquele pai dele então fugindo e ele fica sem entender o que é aquilo. Ele não sabe falar, ele tem pouquíssima noção dos movimentos básicos de andar, de mexer, de fazer qualquer coisa. Então ele é um bebê em um corpo putrefato de partes humanas, adultas, cada uma de um jeito diferente, com uma expressão horrível. Ele é um monstro, né, gente? E então é onde a história vai se seguindo. E o estilo gótico da Mary Shelley está presente em cada uma dessas páginas, então, porque a gente vai acompanhar então os dois personagens. A gente vai acompanhar o Victor Frankenstein dando rumo à sua vida, tentando esquecer aquela atrocidade que ele fez, aquele monstro. E a gente vai acompanhando o monstro se virando no mundo e tentando se encontrar, tentando se encaixar na vida, conseguir manter a vida ali em frente. E ele vai passando então por situações horríveis, porque ele é um monstro, ele é um ser monstruoso, ele é um ser horrível, deformado. E o ser humano então vai, digamos que, vai maltratando ele cada vez mais, vai expulsando ele das vizinhanças, vão tentando matar ele, vão tentando assassiná-lo, vão tentando de todas as formas dar um fim nele. E é onde ele começa a tomar raiva do ser humano, porque o ser humano ele não faz nada. Esse monstro não faz nada e o ser humano sempre quer atacar ele, sempre quer matar ele, sempre quer colocar um fim à existência dele. E é então aonde nosso monstro, tão carinhosamente chamado de Frankenstein, que é o nome do criador dele, ele vai então adquirindo essa faceta cruel, digamos assim, porque é aquele negócio, né, gente? Ele vai sofrendo, até que um ponto ele tem que revidar. E é onde ele então vai endurecendo o coração dele e se tornando uma pessoa má. E eu não vou contar mais nada pra vocês da história, porque eu acho que se eu contar estraga, porque é um livro, como vocês podem ver, é uma história curta, é um livro curto. Essa edição que eu tenho aqui tem pouco mais de 200 páginas. E é uma história sensacional. Eu posso dizer que é um livro de terror diferente. O terror tá mais na questão de ser um ser que não é humano, de volta à vida. E
das coisas violentas que acontecem durante o livro, né? Porque tem cenas violentas aqui. E é mais essa faceta do terror que está presente no livro. A gente não vai ter, então, fantasmas, assombrações, aquele monstro horrendo dos filmes. Não é daquele jeito, gente. É bem diferente. Mas é um livro sensacional. É um livro muito sensível. É um livro muito bonito. Porque você vai ver, então, como é formado o monstro que a gente conhece, então. Como ele chegou até tal ponto que vai acontecendo no livro, que ele vai se tornar um monstro sem coração, sem humanidade e totalmente mal. A gente vai ver então o que é a ambição humana, a ambição do Victor Frankenstein para se tornar um médico prodígio causou para ele e para a humanidade. E é um livro incrível, é um livro muito bom. Quando eu li esse livro pela primeira vez há muito tempo atrás. Na primeira vez que eu li ele, se eu não me engano, eu tinha entre 12 e 13 anos. E eu gostei demais desse livro, eu adorei. É um livro sensacional, é uma história tocante, é uma história muito bem escrita. É um livro que te marca pro resto da vida. Esse aqui é um livro que eu nunca mais esqueci. E eu peguei esse ano para reler ele, né? Eu reli ele esses dias e eu adorei, continuo gostando muito da história. Eu acho que é uma história sensacional, é um clássico de primeira, é um clássico que todo mundo deveria conhecer. E eu gostei demais. Agora eu tenho que falar uma coisa, uma curiosidade bem legal aqui. Esse livro, ele foi escrito em uma situação, digamos que diferente. A gente tem, então, uma reunião. E nessa reunião estão reunidos a Mary Shelley, que é a escritora desse livro aqui, o Lord Byron, que é o criador do conto O Vampiro. Esse conto é um dos contos mais famosos. Pode-se dizer que esse conto, O Vampiro, é o primeiro conto escrito em língua inglesa, tratando então sobre a figura do vampiro do modo que a gente conhece ela hoje em dia. Foi o grande inspirador para obras como a Carmilla, como o Drácula do Bram Stoker, e por aí vai. O Lord Byron, que escrevia muitos poemas na época dele, totalmente voltados para o goticismo, e ele foi um dos grandes inspiradores do Polidori para criar o vampiro dele, o Lord Ruthven. Eu acho que é assim que pronuncia isso, né, gente? Lord Ruthven. Eu não sei, eu sei que Lord Ruthven é o vampiro do conto O Vampiro, que o Polidori escreveu. E o Polidori criou esse vampiro totalmente baseado que também estava presente nessa reunião, e o marido da Mary Shelley. Então os quatro estavam presentes nessa reunião, estavam naquela casa, e era uma noite chuvosa, de tempestade, raios, trovões, aquele tipo de coisa, uma noite bem escabrosa mesmo. E os quatro então fizeram uma promessa: nós quatro iremos escrever uma história de terror e contaremos aqui uns para os outros no ano que vem. Então foram para frente, então cada um fez sua coisa. Acho que o único que não fez nada foi o marido da Mary Shelley. Mas a Mary Shelley então nos deu vida então ao Frankenstein. O John Polidori escreveu O Vampiro e o Lord Byron escreveu um poema. O Lord Byron, eu não conheço a obra muito bem dele, gente, então não posso dizer, mas eu sei que o Lord Byron escreveu um poema que influenciou o Polidori a criar o vampiro. E então, olha pra vocês verem que legal, gente, olha pra vocês verem, o vampiro e o Frankenstein, o monstro de Frankenstein, foram criados na mesma situação. Bem legal isso, né, gente? Uma curiosidade muito interessante. Agora, retornando à nossa resenha aqui, é um livro que eu gosto bastante e vale com toda certeza 5 corujinhas, porque é um clássico de primeira, é um clássico que eu acho que todo mundo deveria conhecer e eu gostei demais. Eu acho que vocês deveriam conferir, porque é excelente. E até o próximo vídeo nosso em breve. Tchau, tchau!